Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar quem? O exército do Deus vivo. Amados, hora nenhuma Davi ele se referiu ao gigante pelo nome. Estão comigo? Hora nenhuma ele falou: quem é esse gigante? Qual é o nome dele? Ele simplesmente afirmou: quem é esse incircunciso? Sabe quem é um incircunciso? É aquele que não tem a carne cortada. Um circunciso naquela época, quando ele cortava a carne, ele fazia uma aliança com Deus vivo. Ele tinha uma promessa com Deus. Na medida que eles cortavam a carne, ele tinha aliança com Deus vivo, como foi na administração do louvor. E Davi simplesmente, um garoto virou e falou: quem é esse circunciso que vai afrontar o meu Deus, o Deus que eu sigo, o Deus que eu tenho aliança? Aleluia! Ei! Amados, presta atenção. Quem tem aliança com Deus não pode temer gigante. Quem tem aliança com Deus, você não pode temer a problemas. Quem tem aliança com Deus não pode temer a enfermidade. Você tem que receber, você tem que tomar posse. Porque quando você diz: olha problema, olha dica, olha enfermidade, eu creio que eu tenho aliança com Deus. Se eu tenho aliança com Deus, eu não tenho que temer gigante, não. Glória a Deus. Sabe por quê? Davi, quando ele viu esse circunciso, ele não tremeu. Preste atenção, recebe aí. Ele tinha aliança. Olha só, ele tinha aliança, mas os olhos de Davi estavam inclinados para Deus. Os olhos de Davi estavam para o Senhor. Meus amados, os olhos de Davi estavam no Senhor. Para quem não conhece, eu sou pentecostal. Glória a Deus. Eu vou tentar baixar um pouco do tom também, mas o Espírito Santo ele age da forma dele. Israel ele não conseguia enfrentar a Golias. Por quê? Porque os olhos de Israel, os olhos daqueles soldados estavam fixados no gigante de 3 metros de altura. Ei Golias, eu não consigo te enfrentar porque você está na minha frente. Golias, eu não vou te enfrentar, eu não sou louco, eu vou morrer na primeira espadada. Aleluia! Um pastor de ovelhas saiu do pasto, caminhou, obedeceu o pai, foi caminhando, encheu o alforje de comida e foi levar primeiro o morro. Ele obedeceu o seu pai. Ele obedeceu. Aleluia! Glória. Ei, Jesus da glória! Davi inclinou os olhos para o Senhor. Vamos conhecer um pouquinho da história de Davi? Quem quer conhecer? Antes de Davi ir ao arraial, Deus já tinha uma promessa para Davi. Ei, Deus tem uma promessa para cada um de vocês. Glória a Deus. Davi então estava no pasto. Deus falou com o profeta Samuel: Samuel, saia do lugar onde você está e vai até a casa de Jessé. Davi então foi à casa de Jessé, mas Davi não sabia o que iria fazer. Na verdade ele sabia. Deus falou com Samuel: olha Samuel, eu vou ungir a rei daquele lugar, mas não falou quem que era. Aleluia, glória a Deus. Mas espera aí, Samuel ele questionou, sabe, quando chegava os profetas, Deus já tem um rei. Em uma casa era notícia boa ou notícia ruim, era algo que iria acontecer.
Jessé então, ele começou a sorrir, os irmãos sorrindo. Só que Deus ainda não tinha falado para Samuel quem que seria um dia rei. Mas Deus já sabia quem seria. Sabe por quê? Deus não falou com Samuel? Porque o rei, o próximo rei de Israel, não estava dentro da casa. O próprio rei de Israel estava cuidando das suas ovelhas. Aleluia, Deus. Enquanto seus irmãos, eles se engrandeciam. Pai, eu estou aqui, eu sou forte. Opa, eu estou aqui, eu sou robusto. Você. Não! Deus escolhe quem ele quer, independente de tamanho, independente, a graça e a paz, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Que bom te ver, Rafael. Glória a Deus. Sua presença é muito importante para nós, amém? Mas irmãos, voltando aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Por exemplo. Mas chegando naquele momento, Samuel disse a Jessé: Jessé, estão todos aqui? Não, falta o meu filho Davi, ele está no pasto cuidando das ovelhas. Então, Samuel mandou chamar Davi. Todos sabem a história. Davi ungiu. Se Deus confiou, já ungiu a Davi a rei, como que Davi podia ser rei se olha, presta atenção, se na monarquia, se na autoridade, se na estabelecida naquele lugar, a pessoa tinha que ter sangue da realeza, fazer parte da realeza. Mas Davi era simplesmente um pastor de ovelhas. Como que ele seria? Pega aí o versículo 25. Foi salada? Acharam? Salada? E diziam os homens de Israel: visse aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A dizer, pois, que o homem que o ferir, olha o que o rei está dizendo: o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha para livre a casa de seu pai em Israel. Meus amados, aquele que matasse, Saul simplesmente disse ao povo de Israel, aos soldados: aquele que trazia a cabeça de Golias para a parte da realeza. Olha os planos de Deus se cumprindo na vida de Davi. A promessa de Davi estava começando a se cumprir aqui. Eu te falo mais, eu vou mais longe. Não é Davi que foi atrás de Golias, não. Presta atenção. É Golias, é Deus que trouxe Golias para Davi. Porque se Deus trouxe Golias para Davi, é porque Deus já tinha um propósito. Glória, aleluia, glória a Deus. Vocês precisam entender. Deus trouxe Golias. Porque se Davi, olha só, se Davi matar a Golias, Davi casaria com quem? A filha do rei. Para a monarquia, para a realeza, ele ia se tornar parte da realeza. Aí ele estaria certo tanto com Deus, como também com as leis estabelecidas aqui na terra. Deus é um Deus certo, Deus é um Deus todo, Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus que faz. E tudo que Ele faz, o planejamento é 100%. Não tinha como Davi fazer parte da realeza. Não tinha como Abraão ser pai de nações. Deus simplesmente soprou e o útero de Sara, ele voltou. Ei! Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Deus é um Deus impossível. Antes mesmo de você pensar e falar, antes mesmo de você dizer que essa caminhada de Deus, haverá pessoas que vão querer te diminuir, pessoas que vão querer te atrapalhar. Mas sabe,
Os planos de Deus na vida de cada um de vocês não podem se frustrar. Deus é o Deus do impossível, o Deus que faz, o Deus que cura. Vocês precisam, assim como Davi, inclinar os seus olhos para Deus e receber. Vocês têm que receber tudo aquilo que Ele já deu por vocês por herança. Vocês fazem parte da realeza. Não deixa dizer que você é mínimo perante ao gigante. Porque quem é esse gigante? Na medida que quando, olha só o meu tamanho aqui, você está vendo a minha estatura, mas se você olhar para trás, olha o tamanho desse leão. Aleluia. Ei! Quem tem aliança com Deus não tem problema. Quem tem aliança com Deus não tem gigante. Agora, se você quer viver sem problemas, se você quer viver assim, não vai para o segundo não, já pede Deus para levar. Mas sabe por que vocês estão aqui? É porque vocês têm que fazer diferença onde vocês colocarem a planta do pé de vocês. Vocês vieram aqui para ser diferença nessa terra. Vocês vieram aqui para proclamar o Evangelho de Deus. Vocês vieram aqui para tirar aquele do cativeiro. Vocês vieram aqui para matar ursos, leões. Há pessoas lá fora que não conhecem a palavra de Deus. Há pessoas lá fora que não conhecem a Jesus. Glória a Deus, verso 21. E ouvindo Eliabe, quem ouviu Eliabe? O nome da vida. Falar aqueles homens, acendeu-se ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descesses aqui? Com quem deixasses aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e maldade do teu coração, que descesses para ver a peleja. A peleja estava sendo daquele povo, meus irmãos. Não houve peleja de Davi, não. Davi simplesmente foi obediente, ele foi levar comida. Davi, hora nenhuma, se rebaixou para o gigante. Olha mais. Há gigantes por aí. Gigante da enfermidade, gigante da discórdia, gigante da mentira, gigante da depressão. Há gigantes. Gigante do homossexualismo. Gigante do vício. Há vários gigantes. Mas interessante aqui que Davi, quando ele estava disposto a ir, quando ele decidiu a ir, o seu irmão de sangue, ele quis o quê? Diminuir a Davi. Ele quis simplesmente diminuir a Davi. Ele criticou: o que você está fazendo aqui? Volta para o pasto lá, vai cuidar das ovelhas. Deixa aqui que quem cuida somos nós. Mas Davi, ele não estava firmado para os olhos do irmão. Davi não estava, entenda comigo, Davi, ele não estava representando a família de Jessé, seu pai. Davi estava representando a nação de Israel. Vocês vão encontrar na vida de vocês, na caminhada de vocês, pessoas dentro da tua casa, pessoas próximas de vocês. Vocês vão encontrar vários Eliabes passando pela vida de vocês. Ei, para que você vai fazer uma faculdade se você já não tem idade? Para que você vai conseguir um emprego melhor? Fica na tua casa. Aleluia. Ei, você chega no hospital, você conhece a pessoa que chega no hospital, você vê aquela pessoa chorando, aquela pessoa desesperada. O que aconteceu, filho, filha? O médico acabou de dizer que eu estou com isso, aquilo. Ah, então prepara a cova, vai enterrar, vaza viagem. Se você tem dinheiro, vai viajar. Aproveita o resto de vida que você tem. Maldição de Satanás está quebrada em nome de Jesus. Está quebrado, Eliabes, a vida de vocês está quebrado. Está
está quebrado, aquelas pessoas que te colocam para baixo, aquelas pessoas que te colocam. Sabe por que Davi está levando a afronta aqui? Sabe por que o Golias estava afrontando? Porque a guerra ali não era somente física de um gigante contra Israel, não. A guerra ali era espiritual, porque Satanás, ele sabia, porque, olha só, presta atenção, Satanás, ele sabe o que vocês estão fazendo. Satanás sabe o que vocês vão fazer. Há pessoas que vão tentar te diminuir. Há pessoas que vão tentar acabar com os planos de Davi aqui. Mas Davi, ele estava com os olhos firmados em Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Verso 30. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Preste atenção. Davi, ele já estava disposto a enfrentar a Golias. Será que vocês estão dispostos a enfrentar os problemas diários da vida de vocês? O que está mais acontecendo hoje em dia são palavras torpes, palavras de maldição, palavras que vão tentar te abaixar. Sabe por quê? Deus já tinha promessa para Davi, o propósito de Davi tinha que ser cumprido. Então o diabo, ele fez o quê? Ele usou o irmão, ele usou a pessoa de dentro para tentar diminuir, fazer com que Davi, ele fosse desistir. Satanás, ele sabia que aquele povo lá, desculpa o termo, estava correndo de Golias. Mas Davi estava firmado, inclinado, com os olhos para Deus Israel. Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Agora imagina que Satanás na sua frente, ele chega para você, é isso, aquilo, dá uma risada, você vira para ele, tira a onda. Quem é esse? Quem é você? Quem é você? Você não tem aliança com Deus vivo. Mas você vê que o povo de Israel estava tão cego que o próprio líder dele, aquele que era rei de Israel, Saul, ele estava com medo. Mas por que ele estava com medo? Presta atenção. Ele mesmo falou, as pessoas ouviram falar que Davi estava disposto a enfrentar a Golias, então eles buzinaram no ouvido de quem? De Saul. Em Saul tem um jovem aí que está querendo enfrentar Golias. Saul, então traz ele para mim. Ô filho, por que você vai enfrentar esse gigante? Esse cara, ele cresceu, ele aprendeu a guerrear. Esse cara foi preparado para matar. E você vai pegar e enfrentar esse cara? Desiste. Deixa minhas táticas aqui e vai resolver. Desculpa o termo, ele estava se borrando nas calças. Sabe por quê? Eu usei entre aspas borrando, sabe por quê? Muitas vezes a gente borra nas calças com problemas porque a gente atua e a gente não olha aos olhos de Deus. No sentido figurativo da palavra borrando, você pode ver, colocar como medo, se soar mais para vocês, amém? Amém? Amém. Então Davi, ele foi até o rei Saul falou dessa forma, presta atenção. Verso 33. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha só, seu irmão, ele quis diminuir a Davi, agora o próprio rei está dizendo para ele: ei, para com isso. Olha o que é a palavra do Senhor. Vamos lá. Olha o que é a palavra do Senhor fala no verso 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão, um urso, e tomava uma ovelha de rebanho, eu saía após ele, o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim,
lançava na minha mão, davava e o feria e o matava. Foca em mim, em outras palavras. Amém. Em outras palavras, Davi está dizendo: ó rei, o mesmo Deus que livrou eu das garras e minhas ovelhas do urso, o mesmo Deus que livrou das garras do leão, é o mesmo Deus que peleja por mim, é o mesmo Deus que está comigo. Olha, Saul, eu não vou temer a gigante, eu não vou temer a incircunciso. Olha, Saul, eu creio no Deus de Israel, Ele vai enfrentar o gigante por mim, Ele vai enfrentar o gigante da depressão, Ele vai enfrentar o gigante da discórdia, Ele vai enfrentar o gigante da miséria, porque onde Deus habita, há o poder lá dos céus, o trono se abre, as comportas se abrem, abismos caem. Ei, presta atenção, aqui é um garoto falando com o rei. Rei, olha só, quem é esse problema? Vocês vão encontrar leões, presta atenção, vão encontrar urso na vida de vocês, mas ninguém sabe que cada dia que passa, você mata um leão, você mata um urso, ninguém sabe o que você está passando. Só quando você coloca a sua cabeça no travesseiro e fala: Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor de Israel está comigo. Vou tentar te diminuir, o próprio sangue tentou diminuir, mas você tem que ter essa convicção: Deus está comigo, igreja, Ele está comigo. Glória a Deus. Glória. Ei, lavacheia, canta, lavassore, canta, lavas. Aleluia. Glória a Deus. Quem é esse demônio do vício? Se você vem em casa alguém que está no vício, eu amaldiçoo esse vício agora em nome de Jesus Cristo. Então tudo bem. Saul, Davi passou por Saul. Explicou a Saul. Mas Davi foi mais brando com Saul, tá? Eu que sou um pouquinho desse jeito. Mas a história é que Davi explicou a Saul que ele serve Deus Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Um simples pastor de ovelhas tinha um coração tão grande temente a Deus. O maior que estava dentro dele daquele que estava no mundo. Você precisa simplesmente abrir os seus olhos perante aquele que deu a vida para te salvar. O Evangelho de Deus é simples. O Evangelho de Jesus Cristo é lindo. Você precisa simplesmente dizer: eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade prevalecer na minha vida. E o próprio Espírito Santo que habita em você, quando você aceita Jesus, ele faz morada em você. O próprio Espírito Santo de Deus, ele vai testificar o teu coração, o teu espírito, e vai dizer: filho, filha, você tem que seguir esse caminho, você tem que fazer dessa forma. O melhor companheiro que vocês podem ter é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada. Nós paramos no verso. Nós fizemos um resumo até o verso 37. Verso Qual 38. capítulo? Qual capítulo? Estão comigo, igreja? Amém. Glória a Deus. 17. Estão tomando posse da sua vitória ou já tomaram? Amém. 17. Glória a Deus.
Então Saul, de acordo com Davi, verso 38. E Saul vestiu a Davi de sua veste e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre irmãos de Deus, eu vou terminar o versículo. Faz favor, filho, vem cá. Eu amo esse cara, gente. O sonho dele é ficar carequinho igual eu, já está começando a. Vou trazer uma figura aqui. Vou ler o versículo e o irmão Gilson vai me ajudar, para vocês entenderem. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquele negócio todo. Vocês estão vendo a calça do irmão Gilson? Eu pergunto para você, na calça dele vai servir menino? Não. Aqui, o que veste o Gilson não me veste. O que veste esse rapaz aqui não me veste. O que veste a Saul não vai vestir a Davi. Davi pode colocar a armadura de Saul, pode ter dado certo para Saul, a espada pode ter dado certo para Saul, a armadura pode dar certo para Saul, mas para Davi não serviu, gente. Glória a Deus. Pode sentar, meu querido. Deus abençoe. Está me entendendo? Às vezes você está querendo se vestir com coisas que dão certo para os outros. Não! Deus tem um propósito na tua vida, é seu e de Deus. É seu e de Deus. Você simplesmente tem que pegar, tomar posse. Mesmo você não vendo, tomar posse. Olha, eu tomo posse dessa cura. Eu já sou curado em nome de Jesus Cristo. Ele está acostumado a pegar as ovelhas, todas, levar, aprender, dar de comer. O que é mínimo talvez para os outros é grande para Davi. É no pouco que nós fazemos o muito. É na obediência que Deus ouve. Assim como Abraão obedeceu a Deus, Deus prometeu a ele: Abraão, você será pai de nações. Aleluia, glória a Deus. Mas espera aí, agora está ficando bom. Então, Davi, o que ele falou para Saul? Olha, rei, essa armadura não dá para mim. Davi então pegou o quê? Sua funda, seu cajado, o alforje. Presta atenção. Sabe por quê? Presta atenção em mim. Sabe por que vocês estão perdendo muitas guerras por aí? Sabe por quê? Vocês não estão usando a armadura. Olha aqui. Vocês não estão usando a armadura certa. Sabe por que vocês estão tomando tombo? Porque vocês não estão usando a armadura correta. Sabe por que Satanás buzina na sua mente? Você recebe aquilo, você começa a ficar preocupado, você começa a ficar desesperado. Satanás, ele quer isso de você. Ele vem para matar, roubar e destruir. Mas onde que ele vai atingir? A sua mente. E para que você vive algo de Deus, novo de Deus, você precisa renovar a sua mente para você viver o que é bom, perfeito e agradável. Você acha que isso aqui que está acontecendo aqui é simplesmente uma guerra física? Não é, uma guerra espiritual também. A armadura que Saul estava usando não é a que Davi iria usar para vencer a Golias. Vocês querem saber qual a armadura que vocês precisam?
Sério, não solta. Não solta. Olha só. A luta de Davi não é somente física, é espiritual. Se Golias, lembra lá quando eu falei, se Golias, quando ele falou, olha, eu quero um israelita para lutar comigo. Aquele que perder será escravo de quem? Daquele que ganhar. Olha como é que Satanás ele é sujo. No físico ele já estava com a vitória. Mas Davi, ele luta com aquilo que Deus deu para ele. Você vai lutar com aquilo que Deus te dá. Sabe como é que você vai lutar? Sua luta às vezes não é física, meu irmão, meu amado. Eu não estou dizendo para você falar assim, olha, eu estou com alguma enfermidade, alguma coisa. Eu não estou dizendo para você não deixar de ir no médico, não. Assim, olha, preste atenção. Vocês têm que sim ir no médico, pegar os remédios, mas muitas das vezes você tem que cuidar do seu corpo, templo do Espírito Santo, mas também você tem que cuidar da mente. 1 Samuel. Corpo, alma, o quê? Espírito. Presta atenção. Por que estão usando as armaduras erradas? Efésios. Olha comigo, Efésios 6. Glória a Deus. Efésios. E acho que amém. Glória a Deus. Efésios 6. A partir do verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra o quê? As potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sabe o que Deus está dizendo para você, meus irmãos? Olha aqui, olha, você não tem que ficar lutando, você não vai conseguir ganhar essa guerra, você não vai conseguir bater esse gigante, porque a guerra é espiritual. Você tem que usar, presta atenção, o cinto da verdade, a couraça da justiça, você tem que calçar os sapatos da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé. Presta atenção, capacete da salvação, espada do Espírito. Olha o verso 18, quem do verso 18? Ei, Jesus da glória! Aleluia. Orando o tempo todo sem cessar. Orando o tempo todo sem cessar. Ah, pastor, mas eu tenho preguiça de orar, eu tenho preguiça de ler a palavra. Nossa, pastor, Deus não falou comigo, não. Deus só vai falar com você se você falar com Ele. Você quer que Deus abra a boca? Leia a palavra de Deus. Não vem mimimi. Ah, Deus está nervoso. Mimimi. Não existe mimimi. Existe a palavra que restaura, a palavra que liberta. Aqui a palavra está nos ensinando. Olha, você tem que lutar contra o capeta, Zicu. Então você luta, coloca a armadura. Não é você que tem que ter medo de Satanás, não é o Satanás que tem que sair de perto de vocês. Então você se revestiu com a armadura, agora você precisa de uma arma. Quais serão as armas que você vai usar? Presta atenção. Jejum, oração, palavra. Jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Jejum, oração e palavra. Aí você vira, pastor, eu vi aquele cara que estava levitando. O que é isso? Isso é do capeta, né? Você sabe quantas noites ele ajoelhou e ficou na presença do Pai? Antes de você julgar aquela pessoa próximo a você ou aquela pessoa distante, inclina os seus olhos para Deus. Cada um tem um propósito. Deixe que o propósito de Deus na vida dele vai se estabelecer. Deixe que o propósito, as coisas vão acontecer para ele. Você precisa de parar. Você precisa. Se Davi ele olhasse para o irmão dele e falasse, poxa, meu irmão mais velho, eu vou parar tudo aqui. Se ele falou, eu vou parar, eu vou voltar para o passo. Não. Vocês têm que entender, meus amados, que é Deus pelejando por nós. Vocês têm que entender que é Deus pelejando por nós. Volta lá em Samuel.
Glória a Deus. Glória a Deus. Qual capítulo? Verso 40. Chegou para cá de horas, pastor? Pode deixar? Não. Verso 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos, 5 pedras. Na tradução de vocês deve ser pedras, né? Do ribeiro. E pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surral. E lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, o que levava o escudo ia adiante dele. Olha só. Para onde que Davi foi? Para o ribeiro. Estão comigo? Se ele foi para o ribeiro pegar a pedra, e a comida que estava no alforje? Ele jogou fora a comida que estava no alforje, pegou 5 pedras do ribeiro, colocou. Presta atenção, para você experimentar algo de Deus, você precisa se esvaziar. Você precisa se esvaziar para que Deus entra. Você precisa se esvaziar porque a glória dele tem que entrar. Você precisa esvaziar para a unção dele entrar. Você precisa esvaziar para a Shekinah, o poder dele entrar. Aleluia, Deus. Você precisa se esvaziar, porque Ele vai encher a tua casa de unção, Ele vai encher a tua casa de glória, Ele vai encher. Mas como, pastor, se eu estou aqui? Amados, presta atenção. O mesmo Deus que atua em vocês, o Espírito Santo, Ele atua na cabeça de vocês, porque Ele peleja não só por vocês. Davi estava representando Israel, mas Israel era uma nação grande. Deus peleja por todos, aqueles que têm aliança. Qual é a aliança que você tem com Deus hoje? É a aliança quando você fala: Jesus Cristo, o Senhor é o meu único Salvador da minha vida, a Ti é a minha vida, a Ti eu dou plano de vitória. Eu creio, Senhor, que quando eu entrar na minha casa, pessoas serão curadas. Eu creio que o vício que está ali vai cair por terra, a depressão vai cair por terra, a maldade vai cair por terra. Olha só, a quando você está disposto a receber de Deus, a se esvaziar todo, pode ter certeza que Deus vai encher a tua casa, Deus vai encher o teu trabalho, e onde você plantar, colocar a planta dos seus pés, pessoas serão abençoadas. Onde você for, pessoas vão ver a glória, o poder de Deus através de vocês. Vocês têm que ser referencial, não só aqui, digo, entre aspas, não só aqui. Aqui tem que ser assim, mas lá fora vocês têm que fazer a diferença. Vocês têm que dizer: irmão, você é cristão? Sou. Então, deixa eu te contar, eu estou passando por isso, aquilo. Às vezes você não consegue nem ouvir a pessoa. Sabe por quê? Há um espírito de contenda, há um espírito que vai trazer cansaço na tua vida, há um espírito que vai calar a tua boca, há um espírito que vai frear os teus pés, há um espírito que vai segurar, amordaçar. Sabe por quê? Ele não quer que você avança, ele não quer que você seja diferencial. Deus não está querendo olhar se você é magro, se você é com corpinho. Deus não está querendo olhar a sua estatura. Deus está dizendo: olha, filho, eu quero simplesmente que você faça como Davi. Simplesmente vá e eu faço o resto. Glória a Deus. Aleluia. Davi, então, ele esvaziou o alforje e encheu de pedras. Seus olhos precisam estar inclinados para Deus. Seus olhos precisam estar inclinados para o Senhor.